Vamos iniciar, eu vou fazer a prece inicial, tá, gente? Boa noite a todos. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos guiam pelo caminho do bem, a toda a espiritualidade bondosa, aos mentores do movimento espírita petropolitano, em especial do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, casa em que me dedico e trabalho, a nossa gratidão por tudo que nós temos recebido, de amor, de amparo, de envolvimento. Que a nossa prece, Senhor, apesar de ser uma prece pequena, ela possa envolver a todos aqueles que nesse instante passam pelos nossos pensamentos, são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes, Senhor, se encontram distanciados das tuas leis de amor e de misericórdia, que possam ser envolvidos por essa prece para se sentirem mais fortalecidos, com mais esperanças, melhor compreender a tua presença, sentindo e interpretando um pouco melhor as tuas leis. Que essa paz e que esse amor que por hora já sentimos possa envolver todo o planeta Terra, ir ao encontro de todos aqueles que se encontram nesses instantes em dor, em trevas e dúvidas. Gratidão, Senhor, por tudo que temos recebido e que essa paz permaneça em nossos corações. Muito obrigada. Assim seja. Boa noite a todos, quem já chegou agora. Hoje nós pretendemos realizar o capítulo de número 45 e 46. 45, ele é intitulado Mente Enferma. E a gente vai ver um pouquinho, como a gente já vem falando de enfermidades em outras aulas, a gente hoje vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver as colocações. Diz Aniceto: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, olha que interessante, né? A percentagem de irmãos corporificados e a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, veja como que a gente aqui também, a gente se encontra tão necessitados, né? A gente muitas vezes acha que as nossas enfermidades, elas partem dos espíritos, e que nós estamos doentes porque temos uma interferência espiritual na nossa vida. Mas nós só temos interferência espiritual de espíritos desequilibrados e enfermos porque nós também estamos desequilibrados e enfermos. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 459, que Kardec pergunta à espiritualidade se os espíritos eles influem nos nossos pensamentos. E a resposta da espiritualidade é que influem mais do que nós podemos imaginar, a ponto de ser eles, os espíritos, que muitas vezes determinam e orientam a nossa vida. Para ver o quanto que a gente sofre a influência dos espíritos, e sofre porque a gente ainda não se conhece o suficiente, e aí a gente acaba sendo presa fácil de qualquer opinião, de qualquer influência externa, não só de espíritos desencarnados, mas também de espíritos encarnados. Então é importante a gente entender isso, que a gente precisa cuidar das nossas doenças internas, e que não são poucas. A gente tem muitos pensamentos que se encontram distoantes das leis de Deus. Mas para a gente saber que pensamentos, que emoções são essas, a gente precisa se conhecer.
A gente precisa se auscultar todos os dias. Isso exige de nós um trabalho muito grande, que é o que Jesus disse: orar e vigiar, e de vigia, muito grande de vigia. Se a gente não se vigiar, não se observar com muita atenção e constância, muitas vezes a gente, durante um dia inteiro, a gente só exala, só produz pensamentos distoantes em relação às leis de Deus. Então é hora da gente começar a tentar ser diferente. Para quando a gente também chegar para trabalhar ou numa casa espírita, ou que seja convocado em qualquer lugar na nossa vida para ajudar uma pessoa, para que a gente possa naquele instante estar um pouco mais preparados para essa ajuda. Até porque ajuda muito quem muito se conhece. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende as mazelas do coração alheio. Porque a gente identifica as nossas mazelas, a gente sabe o que elas significam, como elas machucam, como a gente lida com elas no dia a dia, então a gente vai poder também auxiliar aqueles que estão distantes de si mesmos, que não conseguem identificar suas mazelas, que não conseguem se auxiliar. É o que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, nesse capítulo lá tem um item chamado a caridade material e moral, e mostra pra gente que isso é um ato de caridade, que a caridade moral é dar de si. Mas como eu vou dar de mim se o tempo todo eu não tenho nada para dar? Porque eu nem me conheço, não trabalho as minhas misérias, não consigo trabalhar os meus conteúdos. Então como é que eu vou dar alguma coisa para alguém se eu nem sei quem eu sou na realidade? Se eu não desenvolvi nada, eu não treinei a minha fé, eu não treinei a minha perseverança, eu não treinei a minha esperança, eu não treinei minha misericórdia, eu não treinei minha paciência, eu não venho trabalhando na construção de nada disso. Como é que eu vou ensinar para as pessoas que elas precisam ser misericordiosas diante de outras que as prejudicam e que são intituladas por elas como pessoas problemas, ou até mesmo intituladas por pessoas antipáticas ou inimigas? Se eu mesmo, eu não consigo trabalhar isso dentro de mim. Se eu mesmo guardo essas dificuldades. Então é interessante a gente ver que numa reunião pública, por exemplo, a gente tem uma assembleia de irmãos desencarnados e encarnados, cujo número é quase igual ao de enfermos. Então a gente anda muito doente, né? Mas que a gente também pode andar e procurar e encontrar muita saúde. Mas a saúde se desenvolve, ela não vende numa farmácia. Apesar de que é engraçado, a gente está aqui em Petrópolis, né? A cada 3 passos que a gente dá no centro histórico, a gente cai dentro de uma farmácia. E não sei se vocês já viram, farmácia antigamente, a gente chegava no balcão e pedia remédio. Hoje, farmácia, a gente entra com cestinho. Olha que absurdo, como a gente está doente, né? E como a gente acha isso tudo tão normal, se empanturrar de medicação. Eu me lembro que antigamente, quando a gente estava com alguma deficiência de vitamina, alguma coisa, os médicos orientavam a gente a fazer uma boa alimentação. Hoje eles passam um remédio para a gente tomar. Parece até que comida não vale nada, mas é da comida que é tirada a vitamina, né? Então é tão interessante como a gente vai se adaptando a coisas que não são boas na nossa vida e achando que isso é normal, achando que bom tem bastante farmácia, assim eu posso fazer a minha compra do mês e tenho bastante lugar para pesquisar preço. Olha que coisa triste. Seria bom se a nossa visita na farmácia fosse esporádica e não mensal. Mas precisamos pensar nisso. E aí Aniceto continua, designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bente, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombras, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe as palavras e depois ajuizem.
Então é interessante que ele fala que um homem é um cavaleiro bem aprumado, bem posto. Está bem vestido, tem uma aparência boa. Mas às vezes as pessoas têm uma aparência muito boa, mas em volta a psicosfera é tenebrosa. Quantas pessoas que a gente conhece às vezes que quando a gente se aproxima a gente fala assim, né? Que tem uma psicosfera que até um pouco repugnante muitas vezes. E às vezes é bem trajado, bem apessoado, mas, né, a vibração não é tão boa assim. Então essa ilustração aí vai mostrar a reunião na casa da Dona Isabel. Dona Isabel está ali, né, na mesa, e está o Bentes conversando com esse senhor bem aprumado, que está cheio de miasmas ali, cheio de formas de pensamento escuras. E a gente vai ver, pelo diálogo dele, a gente vai entender o que representa aquilo ali. E aí a gente vai entender. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens somente ao longo do cérebro, que é o que ele estava produzindo no campo mental dele. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. E ele falava assim, há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. Quer dizer, como se a casa espírita fosse um grande supermercado cheio de prateleiras com mercadorias, que a gente fosse lá e fosse escolher a mercadoria que a gente quer para satisfazer o nosso ego. Como se a doutrina espírita fosse feita para isso. Mas a doutrina espírita não foi feita para satisfazer o nosso ego. Muito pelo contrário, a doutrina dos espíritos foi feita para a gente trabalhar o nosso ego. Olha que interessante. Para a gente poder colocá-lo no devido lugar dele, que é a serviço do self. Interessante isso. Isso é muito retratado nas obras de Joana de Ângeles. Mas a gente vai na casa espírita para ver se tem alguma coisa que satisfaça o nosso mundo interior. Quer dizer, a gente anda sedento, frustrado, vazio, a gente vai na casa espírita para procurar uma coisa que nos complete. Enquanto que tudo que tem que nos completar tem que estar dentro, não tem que estar fora. Interessante isso, né? Mas isso, em geral, ocorre com muita frequência. No entanto, e sorriu irônico, quer dizer, uma pessoa debochada, né? Ainda é um homem debochado. Geralmente a pessoa debochada ela é muito arrogante, ela se tem alta conta. Ela acha que ela é a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta. Mas a gente não é nada, a gente é o que é. Nós não somos mais nem menos, nós somos. Ponto final. E sorriu irônico. Ou a minha infelicidade, dizia ele, é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Quer dizer, fazendo uma crítica a tudo que ele vê na casa espírita. Olha, tudo que eu vejo aqui, pela minha avaliação intelectual, não passa de uma grande mistificação, porque eu não vejo nada aqui de concreto, palpável, que possa me dizer que é real. Porque a realidade para esse homem é isso que a gente precisa entender. A gente tem que entender com quem a gente está conversando. A realidade para esse homem é aquilo que é palpável, aquilo que ele consegue perceber com os 5 sentidos dele. Se ele não percebe com os 5 sentidos, não é real. Não é real. É interessante isso, né? Não é real para ele. É tão engraçado como pode uma coisa dessa, né? Todos os dias a gente está procurando coisas materiais para satisfazer a gente, mas na verdade o que mais satisfaz a gente está no nosso mundo interior, são as nossas emoções, que a gente não pode quantificar, a gente não pode pesar, a gente não pode tocar, a gente não pode ver. Que coisa interessante, né? Ele é tão cego que ele não vê nada disso. E aí ele continua. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso, quer dizer, cheio, né? Se achando ali que as colocações dele não eram insuperáveis. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Quer dizer, é um cara puramente intelectual. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Passa o sacerdote, depois passa o escriba, o cara que era, né? Ele era um intelectual também, passou batido e foi.
Só aquele que estava imbuído de bons sentimentos, que estava vivendo verdadeiramente a caridade, parou. Porque a caridade vai muito além de uma compreensão intelectual. Ela vai de você sentir tudo aquilo que o intelecto te mostrou. Então ele não, ele estava cheio da razão rigorosa, né? Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. Quer dizer, ele não quer obter prova. O pior cego é aquele que não quer ver. Por mais que ele já olhou toda a literatura de Kardec, ele já foi ler outras coisas, ele está procurando algo que ele possa botar a mão, que ele possa lá quantificar. Ele não vai encontrar. Deus, o Espírito, não é algo que a gente leva para um laboratório de anatomia, disseca o cadáver e encontra. Aqui está o Espírito, aqui está Deus. Não é nada disso. Então ele não vai encontrar nunca. Isso ali, sabe, é uma desculpa bem comum daquela pessoa que está se sabotando. Na verdade, ela não está procurando nada disso, porque ela não tem nem interesse em procurar Deus, nem os espíritos. Porque se ela procurar Deus e os espíritos, ela vai ter que trabalhar aquilo que dentro dela ela acha que é uma grande virtude, que é aquele orgulho que está sempre deixando a pessoa inflada. E aí ele vai tomar uma rasteira. Ele não está procurando isso. Ele está procurando encontrar gente para seguir ele. E não alguma coisa para ele seguir, porque ele não acha que ele tem que seguir nada, ele está muito cheio de si. Então ele coloca ali, né? Relativa à sobrevivência, porém nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras. Que teses? Que teses? O espiritismo nasceu da comunicabilidade dos espíritos. Nasceu dali. Que tese? Está lá. Foi o fenômeno investigado à luz da metodologia científica que provou que nós sobrevivemos. Não tem tese nenhuma. Né? Mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. Dúvidas para ele, que só vai acreditar naquilo que ele pode botar a mão e ver. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Quer dizer, é uma afirmação filosófica, sem embasamento nenhum. Isso que ele está querendo dizer. Só que, coitado, ele é tão metido a inteligente que ele não sabe que se é uma extraordinária afirmação filosófica, o que norteia os processos científicos são a filosofia. Ele já devia ter engolido ali a ciência. Né? Ele mesmo está querendo falar bonito, está falando besteira. Né? Afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. Claro, Richer, a gente vai ver ali para frente, né? Ele foi o pai da metapsíquica, trabalhou com toda a metodologia científica e tentou, pela metodologia científica materialista, que só aceita aquilo que pode ser mensurado, quantificado e que possa impressionar os cinco sentidos. Então, ele se encontrou muito com Richer. Por quê? Porque Richer acabou morrendo no nascedor, a gente vai ver ali na frente. Ele tentou, de alguma certa forma, né, matar Deus e o Espírito. Então, assim, ele se encontrou muito com ele. Por quê? Porque ele estava buscando era isso. Ele não quer algo para ele ter que se curvar, ele quer que se curvem diante dele. Então ele continua. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação. Olha só, estudou pouco ele. Trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. Do homem, como se toda a faculdade mediúnica, né, fosse todo um produto, um subproduto da mente humana. E não, verdadeiramente, os espíritos que se comunicam. Ele não se deu ao trabalho realmente de fazer um estudo caprichado, já que ele era tão rigoroso assim. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções, reduzidos a simples fenômenos físicos da própria mente. É isso que ele quis dizer. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critérios adequados. Quer dizer, o que ele está querendo é acabar com a doutrina dos espíritos. Mas o que ele está fazendo ali? Não se preocupa, a doutrina espírita não precisa da teoria dele. Né? Engraçado as pessoas, né? Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos.
fenômenos a critérios adequados. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distante das demonstrações exatas. Então, não sei o que ele está fazendo ali. Então, vamos ver o Charles Richer, com todo respeito, mas vamos ler isso aí. Conhecido como fundador da metapsíquica, Charles Richer, 1850-1935, desempenhou um papel fundamental no processo de desenvolver o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Em 1905, então presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, Londres propôs o nome de metapsíquica a este conjunto de conhecimentos. Foi ele que, pela primeira vez, denominou a substância que emanava dos médiuns de efeitos físicos de ectoplasma. Fez um bem para a gente, né? Naquele momento, referindo-se aos fluidos que emanavam de... Foi no outro dia, até acho que a Edilene falou dela, né? De Eusápia Paladino, uma das maiores médiuns da história do espiritismo. São as formações difusas que eu chamo de ectoplasmas, porque eles parecem sair do próprio corpo de Eusápio. Charles Richer nunca se declarou espírita, mas sim um estudioso dos fenômenos metapsíquicos. Não podemos, portanto, classificar Charles Richer como um continuador da obra de Kardec, já que, na verdade, Richer reserva um espaço de 2 páginas em um tratado de mais de 700, aquele que poderia ter sido um de seus mestres. Quer dizer, ele cita na obra dele de 700 páginas, 2 páginas ele cita alguma coisa de Kardec. Testemunhamos então este fato assombroso. O fisiologista, porque ele era fisiologista, declarava não acreditar no espiritismo, senão como mera hipótese de trabalho. Mas, quando supunhamos que ia demonstrar com os esteios de sua ciência a fraqueza da doutrina que era adverso, o que a sua ciência não fazia ver era a realidade da manifestação dos mortos. Quer dizer, ele não acreditava na comunicabilidade dos espíritos, nem que nós éramos espíritos. O que ele opunha era simplesmente a sua opinião pessoal. Não acreditava. O materialista, o cientista, recusava uma doutrina por ponto de fé. Quer dizer, ele não aceitava a religião, achava que religião era conto de fadas. Entretanto, quase diríamos que o ceticismo não tinha raízes no fundo de sua alma. Lá no fundo, sim, mas ele não se apresentava dessa forma. Então, a gente vai vendo que esse senhor aí, ele se afinizava com aquilo que Richer passava. Mas não era a doutrina dos espíritos, ele estava no lugar errado. Então, por isso que eu botei ali, para quem quer negar, não existe provas que satisfaçam. Quando você conversa com uma pessoa materialista, ateu, você pode gastar o teu verbo, o dia inteiro, o teu latim, um dia, 2, uma semana, um mês, ele vai negar e pronto. Ele nega e pronto. Tudo que você provar para ele vai dizer que está faltando alguma coisa. O que a gente faz com essas pessoas? Deixa o tempo. Deixa o tempo. Deixa o tempo. Por que ela está tão preocupada em negar a Deus? Por quê? A gente não se preocupa em negar uma coisa que não existe, não é verdade? Se não existe, para que a gente está se preocupando em negar? Porque no fundo sabe que existe, está negando por orgulho. Então deixa a negação para lá. Deixa ele que o tempo vai chegar para ele. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E aí o Bentes então vai dar uma resposta bem à altura, com bastante educação. E a gente tem que aprender, principalmente, que eu acho que eu ia ser mais direta já com ele. Mas vamos lá, vamos ver como é que o Bentes faz. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias, ou seja, devemos investigar tudo e saber se é sério ou não aquilo que a gente está recebendo. Concordo, isso Kardec também o disse, né? Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, aos corações humanos. Então veja bem, não era a razão que ele estava ali, só o intelecto, puramente, mas também unia uma coisa com a outra. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhes as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ou seja, você quer aprender algo novo, esvazia o copo para botar coisa nova dentro. Porque se a gente quiser aprender algo novo, e o nosso copo, ou o nosso vaso, ele estiver cheio da fuligem das nossas imperfeições ou das nossas teorias, quando a gente botar água ali dentro, aquela água que estava pura fica suja.
Ele não estava se dando esse trabalho, que para fazer isso é um ato de humildade fazer isso. Ele não queria isso. E a gente sabe que a humildade é a virtude basilar, é a chave que abre a porta para todas as outras virtudes entrar. Tanto é que Jesus ele veio ao mundo ensinando essa virtude quando ele nasce, e nasce numa manjedoura. E quando ele morre é a mesma coisa. E a gente vai ver que o Sermão da Montanha ele abre que bem-aventurados os pobres de espírito, falando de humildade de novo. Então, sem humildade, não dá para fazer isso. Então, ele está querendo aprender uma coisa nova com os conceitos velhos. Ele está arraigado com aquele homem velho. Ele está preso aos conceitos dele. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. A expressão irônica, olha aí, o ar de arrogância. Então, a gente já vai vendo que a humildade não existe. Se não existe humildade, não adianta porque não vai entrar nada ali. Sem humildade, sem oportunidade de conhecer coisas novas. Porque a pessoa orgulhosa, ela está tão cheia de si, que ela acha que ela não tem mais nada para aprender, ela só tem para ensinar. Então, veja bem, se ele fez aquele ar, ele estava mostrando que ele não estava disposto nem aberto a nada que era novo. Mas ele estava a fim de empurrar as ideias dele para que os outros engolissem a qualquer custo. E ele falou assim, Fidélis, você fala como um homem de fé, como se a fé fosse uma coisa banal, né? Fé é uma coisa difícil, né? Como se a fé fosse uma coisa banal. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Mas como é que é a fé do Espiritismo? É uma fé racional. Quer dizer, ele nem se deu o trabalho de conhecer a doutrina dos Espíritos, nem se deu. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, as farsas mediúnicas de todos os tempos. Sim, claro que teve farsas mediúnicas. Tanto é que Kardec trabalhou com esses escolhos. Por isso que ele adotou uma metodologia para se afastar desses erros. Então Kardec não foi um homem iludido, inocente. Ele sabia que existia e sabia que ainda ia existir enquanto nós fôssemos espíritos imperfeitos. A faculdade mediúnica precisa passar por uma série de investigações para saber se aquela comunicação é de fato, tem conteúdo e é de fato boa. E Kardec não fugiu a isso. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Verdade, William Crookes, então, trabalhou muito com isso, e tantos outros, né? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Quer dizer, ele não estava afim. Ele só usou argumentos ali que não estava afim. Ele não quis estudar nada. Pode falar aí, Edilene. Eni, você está falando aí, eu estou lendo uma coisa aqui que eu imprimi para mim, eu achei tão interessante dentro da sua fala, a fala de Paulo. Assim, a caridade, portanto, é um conjunto de virtudes tão bem descrita pelo apóstolo Paulo e que devemos nos esforçar para ter dentro de nós o caminho e a verdadeira compreensão dos ensinamentos de Jesus. Lá encontramos o ensinamento, o que necessitamos para bem nos conduzir. Quando Jesus coloca a caridade como condição única de salvação, é porque ela é a negação do egoísmo, do orgulho e das duas maiores chaves do espírito. Trata de estipá-las de dentro de nós a grande tarefa de mudança a que devemos nos propor. Eu achei linda essa mensagem, muito bonita. Desculpa aí, Nina. Não, foi bom. Então, a gente tem como instrumento. Vai de encontro ao que você está falando, né? A gente precisa da caridade como instrumento de transformação. E para a gente poder exercer a caridade, a gente tem que trabalhar justamente o orgulho e o egoísmo. Esse seu Fidélis não está muito afim de nada disso. Ele não está muito afim. A gente vê que ele não está. Né? Obrigada, Emília. Que isso. Bentes respondeu, muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Tanto não foi assim que Kardec passou todas elas
por uma metodologia científica, pelo crivo da razão. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Tanto é que cada comunicação que Allan Kardec recebia, ele não saía publicando. Ele aguardava a universalidade dos fatos. Vê-se em outros lugares, né, da Europa, outras comunicações, estavam, com relação àquele assunto, pensando da mesma maneira. Então Kardec foi um homem de ciência, né? Mas o Bentz é uma pessoa perturbada, coitado. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos às contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo do serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor, estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Ou seja, eles não olham dos conteúdos que foram produzidos pela mediunidade, eles não extraem nenhum conteúdo. Eles só estão preocupados se tem fraude, se tem brecha, se tem isso, tem aquilo, e mais nada. Mas eles desprezam a melhor parte, que é o conteúdo. Então, o Bentz respondeu à altura, com muita educação. Reparam como este homem traz a mente enfermiça, e já é colocação de Aniceto. É um dos curiosos doentes encarnados. Ele é só um curioso, mais nada. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo lhe cai nos raciocínios, participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, olha aí, pesquisador de superfície. Ele não pesquisou com profundidade a doutrina dos espíritos. Se ele tivesse pesquisado, ele não estaria falando esse caminhão de besteira que ele falou. Como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não escuta a si mesmo. É próprio do orgulho, né, gente? Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de contínuas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Então, né? O que queres? Aí ele termina, né? Também ele teria imensa dificuldade para responder. Ele também não sabe o que ele quer. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Ele não quer, né? Então, para quem não quer, é o que eu falei para vocês. A pessoa não quer, não adianta. Ela não está aberta. Você vai pegar os fatos, vai mostrar como Kardec fez toda a obra, como ele foi criterioso em construir aquilo tudo, e ele vai encontrar defeito em tudo, porque ele não quer. Então a gente não pode botar o querer no coração de ninguém. Foi? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer desse capítulo? Não? Então eu vou avançar, tá? Aprendendo sempre é o 46. E aí a gente vai ver e vai questionar, já começa a pensar, né? A gente aprende sempre, né? Deveríamos,
estar abertos todo dia para uma coisa diferente, para um aprofundamento. Mas nem sempre a gente está... Isso acontece. Hein? Nem sempre isso acontece. Isso, Edith. Infelizmente, nem sempre a gente está aberto para aprendizado novo. Mas para a gente ir trabalhando com os nossos conceitos, a gente precisa estar aberto. De verdade, né? Então, vamos lá. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Quer dizer, isso tudo está acontecendo no capítulo anterior, ainda nem tinha começado a explanação doutrinária. E o Bentes já estava ali ajudando todo mundo. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade estava envolvendo todos os trabalhadores, todas as pessoas que estavam ali naquela ambiência, que foram buscar uma palavra, como a gente viu, mesmo o Fidelis, que não estava tão aberto a nada, praticamente hermeticamente fechado, mas estava recebendo ajuda. E a espiritualidade trabalhando intensamente, sabendo que muitos seriam ajudados ali aquela noite. E muitos não seriam. Lembra da Câmara de Paz, quando André Luiz entrou, e os enfermos que foram levados, desencarnados lá? Só uma mulher estava receptiva, os outros ficaram todos da mesma forma. Da mesma forma são os encarnados. Talvez um e outro esteja aberto. A grande maioria está ali por curiosidade, como o Fidelis, ou está ali para ver se satisfaz os seus desejos de alguma maneira, se as entidades contam alguma coisa para eles. Mas, em verdade, poucos estão verdadeiramente interessados em mudança. Vocês veem Jesus, quando esteve aqui na Terra, gente, nos seus 3 anos de ministério, ele estava sempre cercado pelas multidões. Mas o que buscava as multidões? A maioria deles buscava ajuda, buscava satisfazer suas curiosidades, buscava solução para os seus problemas. Poucos que se aproximaram de Jesus estavam verdadeiramente interessados em se modificar. Então é assim também nos templos religiosos, na casa espírita. As pessoas entram para ir buscar solução para os seus problemas, mas poucos estão dispostos a trabalharem para encontrar a solução. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. São aqueles papéis que a gente coloca na casa espírita, né? Que a gente bota o nome da pessoa lá, com o endereço. Né? A espiritualidade dá atenção. Mas se a gente entrar lá e na hora da prece mentalizar a pessoa e rogar por ela, a espiritualidade também dá atenção. Entendam? Necessariamente a gente não precisa escrever. A gente que acha que se não escrever, não materializar o pensamento, Deus não vai ouvir a gente. Ou a espiritualidade não vai dar nem trela, mas vai. Se eu sentar lá no salão, na hora da prece, fazer uma prece para aquela pessoa que me pediu para colocar o nomezinho dela lá, a espiritualidade vai ouvir. A gente necessariamente não precisa escrever. Mas se quiser, escreve. Estou só falando que necessariamente não precisa. E aí, pedis, obtereis. Tudo que a gente pede, a gente vai obter? Não, porque Deus tem juízo. Nós não. Porque a gente pede o que não precisa. E o que precisa a gente não quer. É assim. Nós vamos pedir, a gente pode pedir tudo, mas a gente só vai obter aquilo que for bom pra gente, né? E aí o André Luiz e o Vicente, eles querem saber se tudo que está ali que é pedido vai receber, né? É a nossa curiosidade, né? Recebe o que precisam. E muitas vezes a gente recebe o que precisa e aquilo que a gente precisa a gente não quer não. Não quer não. A gente quer outras coisas, o que precisa não. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo de seus desejos. Porque é verdade, às vezes a pessoa, eu quero ter saúde. Para quê? Para depois sair, abandonar tudo e viver a vida material, só. Não é que a gente não pode viver a vida material, não. A gente tem que viver a vida material também. Não é pecado descansar, não é pecado viajar, não é pecado tirar férias. Mas para quem só vive para isso é um problema. A gente tem um dia de 24 horas, a gente tem que dividir um pouco para cada coisa.
Mas, em geral, às vezes a gente pega uma fatia maior e distribui para a vida material e pouco para a vida espiritual. Ontem eu estava lá na nossa casa de Oswaldo Cruz, que eu dei palestra lá, e a nossa casa está precisando de tarefeiro. 1 hora por semana. Procura, vê se consegue. Todas as reuniões estão sendo solicitadas. 1 hora por semana. Uma semana tem quantas horas? Né? Então, assim, é complicado, né, gente? A gente é complicado. Ô, gentezinha danada que nós somos, né? Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Porque as pessoas querem perguntar e quer solução para os espíritos para tudo. Vou casar, vou namorar, vou ganhar dinheiro, vou ficar rica. Não é isso? A gente quer para tudo. A gente quer saber tudo. A gente só não quer saber o que precisa saber. A gente está tão preocupado com a nossa vida material e a gente não entende que a vida material é um reflexo da espiritual. Deveríamos estar preocupados com a espiritual, porque é cuidando dela que materialmente a gente vai se encontrar numa condição melhor. Mas a gente ainda é muito criança, né? E aí vamos às reflexões. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Sim, e Deus dá, mas não a que a gente quer. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio, ou seja, fala nada. Você vai falar o quê? Que ele está pedindo é uma coisa que, nossa, é mais prejudicial do que bom, você já está cansado de conversar com aquela pessoa em relação a isso. Então silencie e segue. Como recomendar humildemente àqueles que a pregam para os outros, como ensinar a paciência aos que aconselham os semelhantes e como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia. Não seria contrassenso? O que ele está querendo dizer assim? Que a gente aconselha as pessoas a ter paciência, só que a gente não tem nenhuma. A gente aconselha as pessoas a trabalhar, só que a gente não faz nada. É mais ou menos isso. Então não falta a pessoa esclarecimento, falta a pessoa o quê? Ação. Ah, né? Ação, trabalhar, vai trabalhar. Está faltando ação. Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los ao que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Quer dizer, você vai ajudar o quê? A pessoa já sabe tudo que ela tem que fazer. E a gente, engraçado, a gente às vezes está atendendo a pessoa no atendimento fraterno, ou qualquer momento lá conversando com alguém que está com problema. Não sei se vocês já passaram por isso. A pessoa fala, eu já sei isso tudo que você está falando. Ué, então se você já sabe isso tudo que você está falando, o que está faltando para ela então? Pegar isso tudo que a gente está falando e botar na prática para viver. Mas ela não quer ouvir isso. Ela quer que você dê para ela uma solução pronta, sem muito trabalho. E ele continua. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Nós já temos tanto evangelho, já temos tantas notícias daquilo que a gente precisa fazer e a gente vai pedir mais. Que coisa, né? Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, ausculta para ver por que está acontecendo tudo isso com você, o que você está deixando de fazer, em tese seria isso. Nós já conhecemos tudo que a gente precisa fazer, não já? Precisa fazer o culto do lar? Precisa, você faz. Então continue fazendo. Mas não faz o culto do lar como um ritual. Faz um culto do lar para ser útil para você. Não faz uma prece porque é uma formalidade. Faz uma prece porque a prece é útil para você. E não pega os ensinamentos do Cristo para cobrar os outros. Pega os ensinamentos do Cristo para transformar você.
Então ele coloca assim: cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Neste caso, perguntei respeitoso: como corresponder aos pedidos de orientação? Pergunta danada, né? Como é que a gente vai, né? Estão pedindo orientação para a gente, o que a gente fala? Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem um concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Dureza, né? Novo trabalho. Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. E aí foram perguntados a eles: vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto, prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Então, veja bem, a reunião continua depois que a reunião da casa física, né, a reunião material acabou. A gente está preparado para depois? Né? Ou depois a gente tem que fazer outras coisas? Será que a gente vai sair da casa espírita preparado para continuar o trabalho? Então vamos ver que trabalhos é esse que estão esperando o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, depois do trabalho lá na casa da Dona Isabel. É um trabalho urgente. Então ele vai dizer, vai resumir rapidamente os casos. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Interessante. Então são dois assuntos que a gente vai ver como eles vão abordar, como eles vão esclarecer, como vai ser ajudado essas 2 pessoas que precisam, né? Esses 2 espíritos que precisam. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos suas indicações. Olha só, ele se coloca na posição humilde de servo. Para ser trabalhador do Cristo, tem que querer servir. Tem que estar ali, pronto para receber ordens. Foi? Para todo mundo? Na próxima aula que nós vamos saber que trabalhos são esses, com detalhes, e como eles serão equacionados. E nós também aproveitaremos para aprender no nosso dia a dia como nós vamos fazer, porque essas obras de André Luiz são fantásticas. Bom, da minha parte foi. Eu quero saber se vocês têm perguntas em relação a para fazer, porque vocês hoje estão tão quietinhos. Pode falar, Célia. Não, eu queria só falar da minha impressão desse livro, que eu acho, assim, um dos livros que, assim, todos os livros do André Luiz, né, eles nos abrem, nos descortinam a realidade, né, a nossa realidade mesmo, né, verdadeira. Mas o Mensageiros, ele mostra, assim, que nem você falou agora nesses últimos 2 capítulos, como nós somos responsáveis pelo que fazemos para nos prejudicar a nós mesmos, né? Como lá no início já do livro dizia, que quando eles estavam saindo para uma colônia de ajuda, uma daquelas mais abaixo do nosso lar, né? As nuvens escuras e tudo. E aí o instrutor na época falou que aquilo tudo são os nossos pensamentos, quer dizer, eu vendo aqui, né, o que você leu aqui agora, dessas pessoas todas, das dúvidas e de se acharem orgulhosos, de tudo que nós mesmos somos, né? Uhum. Isso aí é um retrato de nós mesmos, né? E que nós temos que melhorar, né? Então esse livro ele mostra muito bem isso, né? Nós somos responsáveis pelo que passamos, por tudo que sofremos, por tudo que vivemos, e continuamos fazendo isso, né? E tudo isso que você falou aí também,
é que as pessoas pedem muito, mas ninguém quer se modificar realmente, né? As pessoas só querem soluções, mas quando você fala, você melhorou suas atitudes, seus atos, nada, né? Aí eles respondem assim, mas é difícil. Ué, mas se fosse fácil, a gente já tinha, né, desencarnado. E é interessante esse livro, né, que você colocou aí, é um livro que vai retratar a nossa psicosfera, né? Nós somos responsáveis realmente por tudo que nós estamos vivenciando. Não significa também que a gente não possa pedir ajuda. Há dias que são muito difíceis para todos nós. Mesmo a gente sabendo de tudo, mas tem dia que a gente precisa ouvir aquilo tudo do companheiro às vezes. A gente já sabe de tudo que precisa fazer. Mas o problema não é o capítulo final aqui, ele não se reporta àquela pessoa que está no momento que só precisa ouvir de novo para ela ter certeza que ela está no caminho. Não, eles estão se reportando àquelas pessoas que nunca ouvem nada. Né? O que elas estão querendo é novidade, solução para os problemas delas. Elas não querem ouvir que é preciso fazer as coisas acontecerem na sua vida. Elas estão esperando soluções. A gente, às vezes, nós, trabalhadores, ou quem já tem mais consciência, a gente, às vezes, vai para um atendimento fraterno, não é porque a gente precisa ouvir coisas novas. Não, é para a gente ouvir as velhas mesmo, para a gente falar assim, é mesmo, eu estou no caminho. Só que eu preciso ter paciência que essa tempestade vai passar. A gente, às vezes, precisa ouvir isso só para a gente fortalecer um pouco mais a nossa fé. É aquela ajuda, a gente só precisa saber que o outro está ali junto com a gente. E não porque a gente precisa que repita, porque a gente nunca deu atenção a nada daquilo ali, nunca nem tentou viver aquilo tudo. O que o Aniceto descreveu são aquelas pessoas que não querem ouvir nada disso. Elas estão esperando que os trabalhadores da Casa Espíritas resolvam a vida delas junto com a espiritualidade. E que elas sentem no sofá e fiquem só esperando os méritos chegarem e visitar elas, né? Então, assim, não é que a gente está dizendo que quando a gente está no momento ruim da nossa vida que a gente não vai precisar de um atendimento fraterno, que a gente não vai precisar de um tomar passe, não é que a gente está dizendo que a gente não vai precisar de uma reunião de desobsessão, não, nós vamos precisar disso tudo. Nós somos espíritos imperfeitos. Só que a gente tem que entender que isso tudo são ajudas, as soluções são internas. Acho que a gente pode se beneficiar da ajuda, sim. O que o Aniceto falou, que aquelas pessoas elas não querem nada, elas querem uma fórmula pronta, elas não querem fazer a parte delas, elas estão esperando que as pessoas façam. Né? Mas realmente nós somos produtos de nós mesmos. Eu concordo com você. E esse livro é muito interessante porque ela vai falar muito da vida do trabalhador mediúnico. Né? Como é uma reunião, como são os trabalhadores, como eles falham, como eles conseguem se dar bem. Vai falar muito daquilo que a gente está fazendo dentro da casa espírita. Não só nós que trabalhamos diretamente com a mediunidade, mas os trabalhadores de uma forma geral. Qualquer um que está dentro da casa espírita e que é um trabalhador. Pode ser um evangelizador, pode ser um palestrante, pode ser um passista, pode ser a pessoa que está na recepção, pode ser a pessoa que está no atendimento fraterno. Não tem problema. Mas a responsabilidade nossa de nos prepararmos o melhor que for possível para podermos servir de intermediário da espiritualidade. Senão a gente chega lá só porque acha que está no atendimento fraterno, que é só dar uma meia dúzia de conselho. Não, a gente tem que estar com o canal aberto para que a espiritualidade também possa nos inspirar para a gente falar talvez alguma coisa mais profunda para aquela pessoa que está ali na frente. Então é a necessidade de nós nos prepararmos para todo e qualquer trabalho dentro da casa espírita, sabendo que nós somos falhos. Mas quando a gente falhar, a gente aceitar que falhou e corrigir para ser melhor no dia seguinte. Porque a gente não é perfeito, a gente erra. Mas a gente tenta. É isso que tem que valer, né? Estamos tentando, né? Estamos tentando. Isso aí, obrigada. Nada, que isso. Pode falar, Márcia. Tá desligado o microfone, Márcia. Agora ligou. Agora ligou. Não, eu queria comentar aqui no início que eu não consegui. Esse folheto que a Edilene mostrou é uma parceria com a FEB. Inclusive, o primeiro congresso do MOB foi aí na Oswaldo Cruz. Foi. Eu fiquei na cozinha e tudo. E vale a pena visitarem a página no Instagram, ver quantas obras já foi catalogada, enfim, muito interessante. Muito bom, viu?
Então é isso, gente. Visitem a página, se envolvam, vamos melhorar o planeta, vamos usar todos os recursos que nós pudermos para respeitar os nossos irmãos animais, os nossos irmãos vegetais, respeitar o planeta como um todo. Que nós, os homens, o homem como humanidade está sendo muito perverso com a casa que nós moramos. Nós precisamos ter mais compaixão, cuidar de uma forma geral de tudo melhor, né? E a gente pode fazer isso, e a gente tem muito amor dentro da gente, é só a gente querer. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pronto, o mundo já está de outra cor. Tá? Foi para todo mundo? Então eu vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece final. Tá, Leida? Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão maior, aos nossos amigos da espiritualidade, imensamente agradecemos pela oportunidade da vida e por estarmos aqui nesse estudo para o nosso aprimoramento espiritual e moral. Muito lhe agradecemos pela oportunidade do aprendizado que tantas ilustrações, lembranças trouxe a nós e que possa, através da nossa boa vontade, envolvermos, Senhor, com as elucidações que hoje acreditamos ser verdade, para nos auxiliar no nosso processo encarnatório. Que possa, Mestre Jesus e os bondosos amigos da espiritualidade, amparar-nos no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, favorecendo também a ambiência do nosso lar, para que nele possamos encontrar o alento necessário para as nossas reflexões e os acertos necessários para o nosso melhor viver. Envolva a cada irmão aqui presente, bem como também a todos aqueles que temos em mente nesse momento, para que eles possam receber, querido Jesus, o teu abraço carinhoso, envolvendo a todos nós, seja nas nossas aflições que achamos que não conseguimos resolver, seja nas alegrias, seja no agradecimento de um trabalho do dia, enfim. Que possa acalentar, Mestre Jesus, o coração de cada um e nos dando força, coragem e sabedoria para prosseguir a nossa caminhada com fé e esperança, na certeza de dias melhores e que tem um Pai bondoso e amoroso a sempre nos auxiliar. Obrigada imensamente por esse trabalho envolvendo a nossa querida irmã Emir, para que ela possa continuar nos seus estudos, também nos favorecer nos entendimentos. Obrigada a todos aqui presentes, que possamos receber o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, na certeza de que amanhã será bem melhor e, com certeza, com o amparo do nosso querido Pai. Que assim seja.